como é bom, Pai, estar na Tua presença. Nós estamos assentados aos Teus pés. Aos pés de Jesus. Para ouvir, Senhor, o que Tu queres falar conosco. Nós estamos abertos às restaurações. Senhor, somente o Senhor sabe como alcançar. E somente o Senhor sabe também o que é que nós precisamos, o que é que cada um aqui precisa de ser alcançado por Ti nesta noite. Abrimos o nosso coração para que o Senhor nos ministre. Queremos ficar bem à vontade, Senhor, no Teu colo de Pai, aos pés de Jesus. Aprendendo contigo, Jesus, como Maria, ouvindo, deixando penetrar no nosso mais profundo o Teu Espírito de restauração, o Espírito Santo Consolador, restaurador, amigo íntimo, compreensivo, companheiro. Obrigada, Senhor, por esse momento tão especial. No nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Aleluias. Hoje, o nosso tema é Festa de Tabernáculos, é tempo de restauração. Eu creio, amados, que quando o Espírito Santo deu este tema aos pastores, isso é bem direcionado, isso é bem pontual. E nós estamos aqui assentados na presença de Deus, não apenas para ouvir a pastora Iraci, mas se ouvir o que é que o Pai quer falar com você, nesse sentido de restauração. Porque só se restaura algo que se estragou. Né? Restauração é resgatar a forma original. É ir buscar algo que se perdeu. E ao longo da nossa vida, nós deixamos coisas para trás. Ao longo da nossa vida, nós perdemos uma sensibilidade, ou uma visão, ou um voto que fizemos ao Senhor. Perdemos capacidades de cumprir o propósito para o qual Ele nos fez nascer. Então, hoje aqui estamos em tabernáculos. Nós vimos a semana passada que comemorar tabernáculos não é voltar às práticas, aos rituais judaicos, mas é se sentar para ouvir, para conferir o que foi que o Deus eterno falou e cumpriu. E assim, a nova geração vai sendo marcada no seu íntimo. Nós somos testemunhas hoje de uma sociedade esfacelada, famílias destruídas, jovens sem identidade, não só jovens, mas adultos também. Por quê? Porque eles não aprenderam desde cedo os princípios que daria ao homem e a uma mulher a capacidade de ser, de desenvolver a essência de Deus. Porque o homem foi feito segundo a sua imagem e a sua semelhança. Ele foi feito para um propósito eterno, ele foi feito para reproduzir o caráter de Deus. Para reproduzir aquilo que Ele é. Não nos seus atributos,
naturais. Acho que estou falando certo, pastora, me confira. Mas para reproduzir a sua verdade, a sua santidade, a sua honestidade. Então, quando nós estamos assim, assentados para ouvir, o meu coração busca, Senhor, o que é que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer dizer? Porque eu vou falar para um povo que é instruído, para um povo que tem conhecimento da palavra, que tem a revelação da palavra, mas se o tema, ele nos remete a uma análise interior. Ela nos remete, o tema, quero dizer, ele nos remete a observar, a considerar o nosso coração. E eu quero ler um texto, eu pedi para a Patrícia colocar aqui, um texto no primeiro livro de Reis, no capítulo 8, versículos 60 e 61, para fundamentar algo que foi o propósito de Deus para com Israel. Por que Israel existiu? Porque Deus escolheu aquele povo pequeno, os amou, levou-os para o Egito, os tirou do Egito, se manifestou com grandes sinais e maravilhas através deles. Porque Deus tinha em vista um objetivo. E nós vamos ler aqui o objetivo qual foi. Vamos todos ler, igreja. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Quando Deus se manifestou a Israel com tudo aquilo que nós vimos a semana passada, tanta glória, meu Deus, que é assim estonteante, é maravilhoso, é glorioso ver o Deus do céu, o Deus imanente, se tornar finito, vir habitar entre nós, se manifestar, fazer tantas maravilhas. Com qual intenção? A intenção de Deus fazer tudo isso através de Israel foi para que Israel, na sua maneira de viver, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de proceder, na sua maneira, todo o seu contexto de vida, mostrasse, revelasse para as outras nações da terra quem é Yahvé, quem é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Deus seria conhecido no seu poder, na sua santidade, na sua essência, através de Israel. Estão compreendendo isso? Amém? Mas o que acontece é que Israel falhou. Quando nós assistimos hoje essa encenação do que aconteceu com Neemias, com a cidade de Jerusalém, com a restauração das 12 portas, tudo isso tem a ver com uma quebra. Tudo isso tem a ver com uma desobediência. Tudo isso tem a ver porque aquela nação se envolveu com os deuses pagãos. Aquela nação, quando estava enriquecida, abastecida, achou que o que eles tinham alcançado
com as suas próprias mãos. Mas nós não temos nada que de cima não tenhamos recebido. E foi por isso que Israel, especificamente Neemias, foi o reino do sul, Judá, que foi para o cativeiro na Babilônia. Muito triste tudo o que aconteceu com eles. Mas foi o resultado de Deus ter avisado tanto. Foram anos e anos, anos e anos, o Senhor levantando profetas, eles falando, os profetas sendo criticados, desprezados, até presos, sofreram prisões, calabouço, como o profeta Jeremias. Mas se a dureza de coração fecha a porta do céu, a dureza de coração nos leva muitas vezes por caminhos tão difíceis, tão terríveis. E foi isso que aconteceu com Israel. Eles foram para o cativeiro. E amados, Deus falava assim ao meu coração, o Espírito Santo falava ao meu coração, que Deus, Ele escolheu Israel. Israel falhou, mas Ele levantou a sua igreja. E agora dos dois Ele fez um, juntou judeu e gentil, e levantou a sua igreja, para através da sua igreja, o mundo conhecer, todas as nações conhecerem quem é o nosso Deus. Vamos, eu posso até pedir para a Patrícia colocar a 1 de Pedro, no capítulo 2 e o versículo 9. Senão não tem problema. Amém? Eu vou ler aqui. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eita, meu Deus, que coisa tão grande. Vós sim, que antes não erais sequer povo, mas se agora sois o povo de Deus, não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Amados, eu vou ler de novo, porque a palavra tem poder de penetração no nosso âmago e nos convencer e nos alinhar, restaurar por dentro, porque desde esse primeiro momento da palavra, o Espírito Santo quer que nós compreendamos que temos aqui dois aspectos na história de Neemias a ser observado. Mas eu quero ler para ratificar quem é você. Diga, quem sou eu? Amém. Você é uma geração eleita. Você é uma pessoa eleita. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa real.
porque estamos tratando das coisas do reino de Deus. Amém? Então, nós somos uma pessoa. Nós somos nação santa, uma pessoa santa. Nós somos um povo de propriedade escolhida. Eu sou uma propriedade exclusiva de Deus. Meu Deus, você já vai ficando curado de qualquer rejeição. Você já vai ficando curado de qualquer medo. Você já vai ficando curado de qualquer fraqueza, de qualquer desânimo. Quando você olha o que é que Deus está dizendo que você é. Diga, é isso que eu sou. Aleluias. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isto significa dizer que se nós vamos anunciar, se nós vamos proclamar, se esse é o propósito da minha existência, se esse é o propósito de ser igreja, se esse é o propósito de você ter nascido nesta terra e você ter ouvido a palavra, você tem sobre a sua vida esta unção de Deus. Você tem sobre a sua vida um propósito eterno. E nesta noite o Senhor está tirando a venda dos seus olhos. Nesta noite as escamas estão caindo. Nesta noite, colírio do céu, aleluia, é derramado, é pingado nos seus olhos, para que você tenha uma visão, aleluia, que você tenha uma visão correta de quem você é e de quem Deus é. Aleluia, aleluia. Fomos chamados para anunciar, para proclamar, declarar, anunciar as grandezas daquele que nos convocou das trevas. Oh, aleluia. Você estava nas trevas, você estava no medo, você estava na escuridão, você estava na incerteza. Estava, mas não está mais. Aleluia, aleluia. Você entrou aqui nesta casa. Aqui tem uma unção de aprumar a sua vida. Aqui tem uma unção para restaurar a identidade de filho de Deus. Sei que você é filho do seu pai, da sua mãe, como também eu sou, com as marcas, com as feridas do que aconteceu, tudo que aconteceu que você não tinha controle sobre, mas hoje você está diante do Deus eterno. Hoje você está diante do Deus que faz você ouvir uma palavra de restauração, uma palavra que apruma você por dentro, aleluia, que lhe dá identidade. Diga comigo, identidade. Diga de novo, identidade de filho de Deus. Aleluia. Identidade de filho de Deus. Filho que foi comprado com o sangue de Jesus. Filho que foi lavado com o sangue de Jesus. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Você não é qualquer um, não. Você entrou nessa casa para você ser ajustado dentro de você na identidade do Filho de Deus. Esse Deus que disse que nos convocou, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Vós sim, que antes, você sim. Eu quero tornar isso aqui bem pessoal, para que você tome posse, para que você desfrute. Desfruta de tabernáculos. Em tabernáculos você vai desfrutar de uma restauração. Amém, queridos?
Desfruta de um alinhamento. Deixa o Senhor hoje arrumar a tua rota, como é que a gente diz? Ajustar a rota. Recalcular. Obrigada. Recalcular. Aleluia. Eita, Jesus, eu quero a minha rota recalculada. Aleluia, porque eu quero estar na direção certa, chegar no tempo certo, na hora certa. E eu entendo que esse é um tempo do Kairós de Deus. Quando essa igreja está falando de restauração, isso aqui é uma voz profética, aleluia, declarando que é um tempo de restauração. E você já vai dentro de você: Senhor, eu quero a minha rota recalculada, eu quero ser realinhada, Senhor, com o propósito do teu coração. Aleluias. Quando eu disse a vocês aqui a semana passada, faça propósito para no próximo tabernáculos você está aqui com testemunhos. Você está aqui com coisas palpáveis. E eu quero dizer a você que só tabernáculo do próximo ano está longe demais. Está longe demais. Aleluia. Creia mesmo. Creia mesmo. Invista. Faça por onde o seu coração se converter ao Deus do céu. Aleluia. Que você vai provar milagres. Você vai provar. Você vai apalpar. Seus olhos vão ver. Aleluia. Mas se você precisa de ajustar no seu coração a fé, a confiança, tirar a incredulidade, tirar a dúvida, tirar a dureza. Amém, igreja? Aleluias. Aleluias. Foi isso que Deus fez com Neemias. Nós já falamos a semana passada como Neemias estava ali na fortaleza de Suzã, confortavelmente. Provavelmente tinha um bom salário. Mas chegou o tempo de Deus. Diga, chegou o tempo de Deus. Aleluia. A cidade de Jerusalém estava há mais de 100 anos naquela situação. Uns calculam 120, mas desde a saída 586 até 444, dá por aí 140 ou 151 anos mais ou menos. Mas é porque tem várias etapas. Mas, amados, penso que é mais de 100 anos. Numa desolação. Vamos ver Neemias, no capítulo 1. Porque o Senhor está falando conosco aqui. Aleluia. Capítulo 1, versículo 2 diz: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro, e o resto de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província, passam por grande tribulação, privação e humilhação. Diga comigo: grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante dos Deus dos céus. E desabafei
Ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Eita, glória a Deus! Amados, a situação era triste. A situação era desoladora. E olhe que Neemias nem ainda havia chegado a Jerusalém, porque ele nunca tinha ido a Jerusalém. Jerusalém ficava a cerca de 1.500 quilômetros da fortaleza de Suzã. Então, ele já nasceu, era filho, neto ou bisneto daqueles que vieram cativos. Mas quando ele ouviu falar, isso aqui tem uma simbologia. Tanto Deus falando com Neemias, porque Neemias já era a pessoa que estava na agenda de Deus para ir a Jerusalém. Aleluia. Eu não sei na agenda de quem você está, mas na agenda de alguém você está. Deus, na agenda de Deus você está para socorrer alguém. É isso que eu quero dizer. Compreendendo, igreja? Porque é linda a história de Neemias, amados, mas isso aqui não é para ficar numa história, não. Isso aqui é para ser aplicado à nossa vida. Porque a nossa vida só faz sentido na terra quando você vive dentro do propósito de Deus. Não são as coisas que dão sentido à vida. Quem dá sentido à vida é o plano de Deus, é o propósito de Deus, é a vontade de Deus. E conhecê-la é o maior privilégio. Aleluias! É conhecer o propósito de Deus, o propósito da minha existência. Então, aqui, nós vemos nessa circunstância aqui, que quando Neemias ouviu esse relatório, o coração dele ficou flechado. Eu não sei o que é que flecha seu coração. O que é que desperta misericórdia? O que é que desperta misericórdia em você? É a situação quando você olha para uma sociedade caótica, quando você olha para toda essa corrupção que nós assistimos, tanta mentira, a mentira tendo sido como verdade, e a verdade tendo sido como mentira, recebida como mentira. O que é que mexe com você, igreja? Porque aqui nós temos duas coisas. Nós temos um Neemias, a quem Deus convenceu, atraiu, fez o coração de Neemias se dobrar, se quebrantar em jejum e oração, buscando a Deus para saber o que fazia, porque o caos era tão grande, era uma desolação. Eles estavam em miséria, eles estavam em pobreza, eles estavam em opróbrio. Era um povo, amados, quantas pessoas passaram por Jerusalém? Será que por 100 anos? Não passou ninguém ali que conhecia a Torá? Que conhecia, que sabia o que foi que Deus falou sobre Jerusalém? E o coração não se comoveu? Por outro lado, tem um povo que está em miséria, que está em opróbrio, que é vítima da injustiça social. E chegou o dia que aquele povo é visitado por um homem
Porque chegou o tempo de Deus. Quantas famílias ali viram o pai, a mãe morrer naquela situação, o avô, o bisavô, desde a saída. Mas Neemias, ele tem uma postura de nobreza, de compaixão, de misericórdia. Uma coisa me chama a atenção, que eu digo, se fosse eu, ficava amaldiçoando Nabucodonosor. Por que Nabucodonosor? Porque, para quem não sabe, foi o rei da Babilônia que levou Judá cativo. A gente tem que explicar às vezes, né? Porque quem está nos assistindo não sabe. Mas se Neemias não ficou olhando, nem culpando ninguém, o que ele fez? É muito interessante ele dizer assim. No versículo 6 ele diz: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira. Meu Deus, que consciência. Que aquilo que aconteceu com Jerusalém, ele se coloca como um intercessor e ele se sente culpado diante de Deus. Ele diz: Senhor, nós somos culpados, eu e o meu povo. Ele não foi com justificativa, dizer: ah, Senhor, eu estou aqui na cidade, tu sabes que eu sou fiel a ti, tu sabes que eu não pratiquei nada desses pecados que Israel praticou. Mas ele se colocou como? Ele não ficou apontando o dedo, ele não ficou criticando, não. Mas ele se colocou diante do Senhor. E veja só como é forte. É que no versículo 7, ele diz assim: temos agido de forma perversa. Neemias mesmo não fez isso. Não é verdade? Mas ele se colocou, ele trouxe para ele tomou a causa. Temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra ti, e não temos obedecido os teus mandamentos, nem respeitado os teus decretos e as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Eita, meu Deus. Amados, pensa uma coisa comigo. As festas de tabernáculo, nós vimos aqui que o povo subia a Jerusalém, levando, diga comigo, trigo, vinho e azeite. O povo ia levando o trigo, que representa a palavra, ia levando, né, que significa prosperidade, frutificação, riqueza, levando o vinho, que significa alegria, também a frutificação, a fertilidade, a redenção, o vinho, que tem uma simbologia do sangue de Jesus, o azeite, que representa o Espírito Santo, que é um óleo que tem um poder também de curar.
de limpar feridas. O azeite também era para ungir os sacerdotes. Tudo isso o Senhor prometeu. O Senhor garantiu que eles iam ter todos os anos. Por causa da obediência à palavra do Senhor. Diga comigo, obediência. Obediência. Senhor, no que é que eu tenho te desobedecido? Porque esse relatório que nós vemos aqui em Neemias é resultado. É contrário. Quando nós lemos, o que foi que eles escolheram? Eles escolheram cativeiro, eles escolheram pobreza, eles escolheram miséria, eles escolheram abandono. Você pode até dentro de você pensar assim: eu estou assim dentro de mim. Eu entrei aqui assim. E eu já quero dizer a você, começa a falar aí, no seu coração. Já começa a falar com Jesus. Sobre a sua situação. Como foi que você entrou? O que é que você precisa que Ele lhe ajude? Porque você está tomando consciência que algo precisa ser mudado, que algo precisa ser restaurado. Por quê? Hoje aqui tem uma unção. O Senhor lembrou-se de você. Chegou o tempo de Deus, assim como chegou para Jerusalém. Chegou o tempo de Deus para você em Sejeque. Chegou o tempo de Deus para você. Chegou o seu Kairos. É um Kairos. Aproveite, mergulhe, fale, abra o coração, quebrante-se, humilhe-se, recamada cheia. Se for para Jesus, faça forte. O Senhor lembrou-se de você. O Senhor lembrou-se do seu cativeiro. Eu me lembro de um tempo na minha vida em que eu cantei tanto. Um trechinho de uma música que dizia assim: meu cativeiro, meu cativeiro, meu cativeiro acabou. Mas eu cantava profeticamente. Cantava e cantava. E eu orava e era uma dor no coração. Uma dor daquele cativeiro, daquela situação. Porque tem situações na nossa alma que doem. Tem situações na sua alma que você nem chora, mas você geme. E nessa noite aqui, eu quero declarar que o Espírito Santo, que o azeite é derramado, é ministrado nas tuas feridas, na tua alma, no teu subconsciente, no teu inconsciente, no teu consciente. E você recebe alívio. Porque o Senhor lembrou-se de você. O Neemias se levantou para orar por você, para interceder, para sentir a tua dor, para sentir o teu castigo, para sentir o teu opróbrio, para sentir a tua solidão, para sentir a tua depressão, para sentir o teu medo, para se colocar. Essa é a missão da igreja. Essa é a função da igreja. A igreja se levanta. A palavra neste púlpito tem autoridade para trazer cura para você, para anunciar
essa virtude do Deus do céu. Aleluia. Quando Neemias se colocou por 4 meses em jejum e oração, é porque Jerusalém era uma causa perdida. Era uma causa perdida. Era um vale de ossos sequíssimos. Não tinha esperança. Mas se quando Deus, aleluia, o Deus do céu, Yahvé, decidido está. Aleluia, aleluia. E nesta noite aqui, Ele decide a seu respeito. Abra o seu coração. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero. Senhor, eu creio. Senhor, eu me humilho. Senhor, eu reconheço. Senhor, eu pequei. Senhor, eu me fechei. Senhor, eu me endureci. Senhor, eu fiquei olhando para as pessoas e eu tropecei nas pessoas. Eu tropecei, eu me decepcionei, eu esperei, não aconteceu, falharam comigo. Oh, aleluia! Mas se o Deus do céu não falhou com você, aleluia! O Deus do céu, é dele que eu estou falando. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Ele não falhou com você. Ele não falha, mas isso precisa estar dentro de você, no seu âmago, nas suas entranhas, essa convicção de que Ele não falha. Ele é infalível. Ele é. E você pode se esconder nessa sombra. A sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo. A sombra do Altíssimo. Eu declaro todo medo sendo vencido. Todo medo sendo removido da sua presença. Todo opróbrio, toda fraqueza, toda debilidade, toda enfermidade saindo da sua presença, porque o Deus do céu decidiu hoje, agora, aleluias, aleluias. Neemias foi buscar por 4 meses, porque era uma causa perdida. Mais de 100 anos, irmãos. Pensa nisso. E você enfraqueceu, desistiu, por causa de algo muito menor. Nada é grande demais. Não há nada impossível ou grande demais para o Senhor nosso Deus. Se Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Se Ele é o que Ele diz que Ele é, então nada é grande demais para que não possa acontecer na sua vida e na minha vida. Aleluias. Oh, aleluias. 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 Eu vou dizer uma coisa que o pastor Wagner falou a mim, eu não sei se, mas eu vou dizer, tá certo? Que você tem a intenção de tirar essa parede aqui. Aleluia. Próximo tabernáculo, aqui já vai estar cheio.
Sabe por quê? Porque você vai testemunhar. Amados, nós estamos cercados de pessoas desfalecidas, vencidas, derrotadas. Muitas vezes está na sua frente, rico, abastecido, dono de muitos reais, dólares e euros, mas por dentro, desfalecido, vencido, derrotado. Nós estamos assistindo isso todos os dias. A minha cidade, final de semana, o que tem de jovens se suicidando, tantas pessoas importantes, que nós ouvimos aqui o testemunho sábado passado, né? Daquele soldado que no pleno quartel ali, nós estamos cercados de pessoas assim, amados. Mas o que eu quero dizer, essa igreja ela vai se encher, porque você vai dar testemunho do poder de Deus na sua vida. Amém. E não tem, amém, não tem quem não queira conhecer esse Deus. Vão vir para cá para conhecer, para receber, para ser tocado por Jesus. Porque Jesus, só Ele sabe fazer milagre. Só Ele sabe e pode libertar os cativos, mudar a história. Amém, queridos? E foi isso que aconteceu ali. Aleluias. Na cidade de Jerusalém, né? Eu já falei aqui que as atitudes de Neemias é uma receita para nós sairmos daqui com um propósito de viver esse tempo profético. Aleluia. Aleluia. Tempo profético, sim. Diga assim comigo. Na minha vida, na sua vida, você vai sair daqui, você vai se agarrar com Deus, vai jejuar, vai orar, vai clamar, vai chorar, vai dizer: Senhor, me quebranta, Senhor, eu quero ser como um barro nas tuas mãos, me quebra, me faz de novo, Senhor, mas faz o que for necessário para que eu viva, para que eu desfrute. Amados, a coisa mais maravilhosa que existe nesse mundo é estar no centro da vontade de Deus. Não tem nada nessa terra. Nós temos vontade de muitas coisas, temos muitos alvos, muitos objetivos, muitas bênçãos que nós almejamos alcançar, e que elas são direito nosso, já está no pacote da salvação. Amém? Não tem problema não de você querer desejar as bênçãos do Senhor. Nós vimos aqui todo um relatório de como Deus já quer verdadeiramente nos abençoar. Nós somos o povo abençoado na terra. Aleluia! Então nós temos aqui em Neemias, né? Tudo que ele enfrentou, ele traçou, ele fez um plano de ação para resgatar Jerusalém. Então, como foi que ele fez? Primeiro ele orou na fortaleza, depois ele falou com o rei, porque isso aqui é sabedoria. Ele foi falar com o Deus do céu e com o patrão dele na terra. Amém? Nós temos que resolver as nossas coisas aqui na terra. Nós precisamos de provisão aqui da terra. Neemias precisou de muito dinheiro. Ele precisou de ouro. Ele precisou de muita gente, de muita madeira. Ele precisou de muito ferro para ir reconstruir Jerusalém. Por isso que nas ofertas nós declaramos que precisamos, a igreja, o reino precisa
para que nós façamos a obra do Senhor. Porque tem coisa que a gente vai restaurar e é de tijolo. E é de cimento. E precisa de comprar com real. Então precisa de ter real. Então traga real. Consagre o seu dinheiro. Faça propósito de ofertas para o Senhor acrescentar, para você fazer as missões, para você cumprir propósito. Nós somos aqui uma engrenagem. A igreja, ela é um corpo, aleluias. E eu creio que os pastores terão uma equipe bem coesa, terão aqui pessoas em todas as esferas de ação dos departamentos, anelando, desejosos para buscar o Senhor, para ouvir o Espírito, para entender o que é que o Espírito Santo está falando, aleluia, porque Ele vai dar estratégias para alcançar pessoas aos seus olhos inalcançáveis. Mas não tem nada impossível para o Senhor. Mas nós precisamos de fazer propostas, de traçar planos de ação. Amém, igreja? Eita, que eu queria um amém bem gostoso. Aleluias. Amados, é porque eu sinto assim, sabe? Um romper, e você vai empurrando os opositores, como Neemias teve, Sanbalat, Tobias. Foi muita oposição, foi muita mentira, foi muito escárnio, foi muita zombaria, criticando dos judeus, criticando como se nós fôssemos qualquer povo. Nós estamos assistindo aí o mundo inteiro que está fazendo com Israel, mas Israel está lá prevalecendo e vai prevalecer. Aleluias, aleluias. Está passando pelas coisas que faz parte, que eles têm que passar mesmo, né? Mas no final nós vamos estar todos juntos, judeus e gentios, a igreja de Jesus, resgatada com seu sangue, aleluia, lá na grande ceia do Senhor, aleluias, oh glória a Jesus. Amém, queridos? Então, você vai traçar um plano para alcançar o centro da vontade de Deus, para você se mover. É você que vai entender. O Espírito Santo vai falar com você onde é que você vai se mover, como você vai se mover, a quem você vai dar uma palavra, a quem você vai anunciar Jesus. Você vai construir um relacionamento, você vai criar uma amizade de confiança, para que aquela pessoa escute a grande mensagem, a maior mensagem, que é a de Jesus Cristo, o Salvador, a mensagem do Evangelho, as boas novas. Amém, igreja? Eita, aleluia. Eu nem sei a hora. Aleluias. Oh, glória a Jesus. Quando Neemias chegou a Jerusalém, com aquele sonho que Deus colocou no seu coração, então, inicialmente, ele não falou para ninguém. Ele caminhou calado, até o momento dele revelar o que Deus havia colocado no seu coração. A Bíblia nos mostra que Neemias, caminhando ali, entre os escombros, tinha lugar que não dava nem para o animal dele passar, e ele ia por outro lugar, de tão difícil que era a situação, os escombros, os entulhos. E eu não sei quais são os entulhos que hoje tem na sua alma e no seu coração, mas Neemias, que é representante também do Espírito Santo, ele está caminhando com você. O Espírito
Espírito Santo está com você. Ele pega na sua mão. Não tenha medo. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de fazer, de ter desafios que parecem inatingíveis. Por isso que você só dizer ao Senhor. Você pode até nem dizer a ninguém ainda. Não contar ainda o seu sonho de início. Mas você vai alimentá-lo na comunhão, no seu secreto, na sala do trono. Tem um lugar, igreja. Tem um lugar para você. Tem um lugar. Jesus disse, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai em secreto, que Ele vai te recompensar. Ele vai te ouvir e cala macho. Inde maias. Ai. Isso é para ser o mais natural na nossa vida, como filhos de Deus. Eu ouvir a sua voz. E sermos guiados por Ele. Perdoa-nos, Senhor, porque não temos ouvido o Espírito Santo. Perdoa-nos, Senhor, porque temos nos enchido de nós mesmos. E fazemos do nosso jeito. Somos tão absorvidos pelo nosso dia a dia. Somos tão absorvidos pelos trabalhos, pelas distrações. E perdemos o ouvido. E perdemos as direções. E quanto mais tempo nós ficamos endurecidos, quanto mais tempo nós ficamos em altos e baixos, mais vamos nos perdendo. Nos perdendo. Vamos ficando mais distantes do Senhor. Mas hoje é um dia de voltarmos. Amém, igreja? Aleluias. Nós vamos abrir em Isaías 61. E enquanto nós lemos Isaías 61, você vai examinando os muros da sua alma que estão derrubados. Os muros de Jerusalém eram em torno de 4.000 metros em volta, 12 metros de altura e 8,5 metros de largura. Irmãos, por isso que quando Neemias olhou, ele viu uma coisa impossível, porque um muro desse, claro que não estava totalmente tudo derrubado, mas onde estavam as portas, todas as portas estavam caídas, muros derrubados, e tinha também partes de muros derrubadas, que não estavam todas derrubadas, mas a parte, o muro estava baixo. Isso representa a nossa vida, a nossa alma, as nossas frustrações, as nossas feridas. Tudo isso nos torna vulnerável quando chega uma situação difícil. Os irmãos estão entendendo? Quando chega uma situação difícil, você tem medo, você teme, você se sente incapaz. Por quê? Porque está desprotegido. A alma está sem portas. Está sem proteção. Parece até que você vai ser engolido vivo, sim ou não? Tem situações que parece que nós vamos ser engolidos. Mas a palavra diz que por causa do Senhor, o inimigo não nos engole. Né? Aleluias. Então, o que dentro de você lhe assusta,
lhe deixa inseguro. É aqui que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração. Aleluias. Vamos ler Isaías. Já estou concluindo. Não sei se o louvor vai vir para cá, não sei como é que é, mas... Aleluias. Isaías 61. Ai, Senhor. Aleluias. Ore na mahasha. Aleluias. Isaías 61 diz assim: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar a libertação aos cativos e liberdade no mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Aleluia. Essa unção que está aqui nessa noite. É essa unção que está aqui. Eu quero pedir para a igreja ficar de pé. O Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Esta unção está sobre você. E você recebe autoridade. Você recebe revelação. Você recebe entendimento. Você recebe força. Você recebe vigor. A sua história é mudada. O seu opróbrio hoje é removido por causa da unção que quebra o jugo. Aleluia! Aleluia! Você sai hoje daqui livre e liberto. Aleluia! Para viver a essência do propósito do chamado divino. Do propósito que Deus escreveu para você quando você estava no ventre da sua mãe. E eu ainda quero ir mais distante, conforme Efésios no capítulo 1. Que Deus nos escolheu, Ele escolheu você antes da fundação do mundo. Amém? Então vamos lá. Aleluia. A unção está sobre você para anunciar as boas novas aos pobres, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar libertação aos cativos, liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Sai hoje da escuridão, sai hoje das trevas. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que não fica ninguém aqui prisioneiro de Satanás. Não fica ninguém aqui prisioneiro do medo. Não, declaro que este é o ano 2024. Este é o ano, neste tabernáculo, é o ano de uma mudança na sua vida. É o ano de você se voltar para os propósitos eternos de Deus. É o ano para você decidir viver, colocar os seus pés no caminho da restauração, no caminho da posse, para desfrutar da presença, aleluia, do Deus eterno. Declaro
sobre a sua vida, que esse é o dia de você ser consolado. Todos os que andavam tristes recebem consolação. E todos que estão de luto e amargurados em Sião, recebe hoje uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, e mantos de festa, de louvor, em lugar de espírito abatido. Estes, igreja, em Sejeque, tu és chamada, aleluia, de carvalho de justiça, de plantação de Yahvé, para manifestação do esplendor da sua glória. Aleluia. Porque agora é a tua vez, igreja. Agora é a minha vez. Agora é a sua vez. E você se coloca diante do Senhor para anunciar as verdades dele. Sim, eles agora reconstruirão, aleluia, as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Meu Deus, que chamado tão forte, igreja. Eu quero chamar o pastor Wagner aqui, mas eu só quero dizer mais uma coisa, aleluia, que naquele dia Neemias foi chamado para restaurar Jerusalém. Mas hoje aqui, o Senhor está dizendo para você, igreja, que você vai reconstruir as velhas ruínas, restaurar os antigos escombros e renovar. Presta atenção a essa palavra. Cidades. Diga comigo. Cidades. Cidades. Naquele dia foi uma cidade, Jerusalém. Mas hoje o Senhor está nos chamando para restaurar cidades. 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 Você consegue ver? Você consegue se entregar? Como está São Paulo? O que tem em São Paulo para ser restaurado? O que tem na sua rua? O que tem na sua universidade? O que tem no seu trabalho? O que tem? Aonde você vai? O que é que o Espírito Santo está falando? O que é que o Espírito Santo está te dizendo hoje, igreja? O que é que o Espírito Santo está falando com você que está me ouvindo? Aleluia. Pelo YouTube. O que é que o Espírito Santo está falando com você? O Espírito Santo está te chamando para ir aonde? Para ir falar com quem? Para ir resgatar quem? Recalahayash. Nindorehayash. É tempo. Aleluia. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Mandalaha, Ricalaha, show, Mandalaha, restaurar cidades assoladas e destruídas de geração. Será que o seu coração não se compadece? Será que o seu coração não se quebranta? Será que você não consegue enxergar que tem um povo, que tem uma cidade, que tem uma pessoa esperando por você? Eu quero concluir dizendo que Jerusalém, por mais de 100 anos, esperou alguém. Mas em 52 dias, é um tempo
tempo ínfimo. Comparando, é como se fosse milésimos de segundo. Chegou provisão. Então chega a provisão para você hoje. Chega a provisão para você agora. No nome de Jesus.